Paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal e bora para a aula de hoje. Lição de número 1. Bíblia, um livro sem igual. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa. Preparamos este momento com muito carinho, pensando especialmente em quem está começando a caminhada cristã, sabe? Ou é recém-convertido. Hoje, o nosso foco é o alicerce de tudo, a Bíblia Sagrada. Exatamente, a paz do Senhor. Para quem está começando a abrir a Bíblia pela primeira vez, pode ser uma experiência um pouco Intimidadora. intimidadora, sim. É um livro grande, antigo, cheio de nomes, de lugares. A sensação pode ser a de estar diante de um mapa gigante, sem saber por onde começar a explorar. Nossa, essa imagem do mapa é ótima. E é por isso mesmo que estamos aqui. A ideia é usar uma lição que funciona como um guia, sabe? Um mapa para o explorador de primeira viagem. Vamos juntos desvendar as perguntas mais fundamentais que surgem nesse início. O que é a Bíblia? Por que ela é tão central? E, claro, como entender a organização dela para não se sentir perdido. O objetivo é esse. É transformar essa intimidação em curiosidade e em confiança. A verdade aplicada que guia esta lição resume tudo de uma forma linda, né? Na Bíblia, aprendemos a verdade sobre Deus e o seu grande amor por nós. É uma jornada de descoberta. Então vamos lá. Vamos começar pelo ponto de partida. A lição que a gente está analisando, ela afirma de forma bem categórica que a Bíblia é um livro sem igual. É uma declaração forte. No mundo com milhões de livros, o que, segundo essa análise, a torna tão única? Olha, o ponto central que a lição destaca é que o valor dela não vem da genialidade dos autores humanos. Certo. Embora eles fossem muitos e variados, né? A singularidade dela vem da origem. Ela é apresentada como um livro inspirado pelo próprio Deus. Ah, A expressão usada é que ela é a palavra de Deus revelada aos homens. Isso quer dizer que, por trás das palavras de Moisés, de Davi ou de Paulo, existe um autor divino. É isso que garante a coesão da mensagem. eu gosto muito de uma metáfora que a lição usa para ilustrar isso. Chama a Bíblia de a Biblioteca do Altíssimo. Isso? Essa imagem me ajuda muito, porque tira aquela pressão de ter que entender tudo como um único livro, sabe? Uma coisa só. Uma biblioteca tem seções, tem gêneros. Essa ideia de biblioteca é a porta de entrada para um conceito que a lição chama de unidade na diversidade. Pensa só nos números. Foi escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de 1.600 anos. Eram reis, profetas, pescadores, um médico. Poxa! E aí que surge a minha primeira grande questão, que eu imagino que seja a de muita gente. Como é possível que tantas vozes, em tantos séculos, sem a comunicação que a gente tem hoje, produziram uma obra que não é caótica? Contraditória. Essa é a pergunta-chave. E a resposta que a lição oferece é que essa coesão é a principal evidência da inspiração divina. A diversidade não gera contradição, ela gera profundidade. Por exemplo, um rei como Davi escreve sobre poder, sobre pecado, arrependimento. A partir da experiência dele. Exato, a partir de um lugar único. Um médico como Lucas narra a história de Jesus com uma atenção a detalhes que talvez um pescador não tivesse. A lição sugere que é essa tapeçaria de experiências humanas, todas guiadas pelo mesmo Espírito, que torna a mensagem da Bíblia tão relevante para todo mundo. Isso muda a perspectiva. Então, as diferentes vozes são uma característica, não um problema. E para quem está começando, a lição traz também umas imagens muito práticas. Ela descreve a Bíblia como luz que ilumina nossos passos e bússola que norteia a nossa caminhada. Exato. Isso tira a Bíblia do campo teórico e transforma numa ferramenta para o dia a dia. Totalmente. Mas para entender por que essa ferramenta é tão vital, a gente precisa entender o diagnóstico que a lição faz da nossa condição. A narrativa bíblica parte do princípio de que o pecado criou um abismo entre a humanidade e Deus. A comunhão foi quebrada. Em termos simples, nós estamos perdidos. E quem está perdido precisa de luz e de uma bússola. Precisa desesperadamente. Então a Bíblia não é só um livro de regras ou de histórias antigas. Na visão da lição, ela é um mapa de resgate. Precisamente.
É a melhor definição. Ela se torna o veículo pelo qual Deus revela seu grande plano de reconciliação. É por meio dela que a gente conhece o amor de Deus, entende a salvação em Jesus, recebe a promessa do perdão. E a lição conclui dizendo que é pelo conhecimento dessa palavra que o nosso caráter será forjado. Ou seja, o propósito dela é transformar. Ok, a importância dela tá clara. Mas vamos voltar para a questão do mapa. Entendi que é um mapa de resgate, mas ainda assim um mapa com 66 seções. Isso pode parecer um labirinto. A lição nos ajuda a organizar esse volume todo de informação? Sim, e essa ajuda é fundamental. Ela nos dá uma estrutura, tipo um índice, para essa biblioteca divina. Primeiro, um detalhe interessante que a lição aponta. A palavra Bíblia vem do grego e significa livros, no plural. Ah, que curioso! A própria palavra já nos diz que é uma coleção. E a grande divisão inicial é em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Certo, Antigo e Novo. A maioria das pessoas já ouviu esses termos. Mas o que eles significam? E como os livros são agrupados dentro deles? Vamos começar pelo Antigo Testamento. É a primeira e maior parte, com 39 livros. Ele conta a história da criação e da aliança de Deus com o povo de Israel, preparando o cenário para a vinda do Messias. E não está organizado de forma aleatória. Primeiro, temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio. A fundação, a base de tudo. Exato, a fundação. Contém a lei de Deus, as histórias dos patriarcas. E depois da lei? Depois da fundação, vem os 12 livros históricos, de Josué a Ester. Eles narram a história dessa aliança na prática. A conquista da terra, o tempo dos juízes, a ascensão e queda dos reis, o exílio. São os altos e baixos da caminhada do povo de Deus. Isso é muito interessante. Não é só uma lista de leis, mas um relato honesto de como as pessoas viveram. E muitas vezes falharam, né? Isso mesmo. E depois da história, vem o coração. São 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O coração. Gostei disso. Se os livros históricos nos contam o que aconteceu, os poéticos nos contam como as pessoas se sentiram. São livros de adoração, de sabedoria, dúvida, dor. Que incrível! Lei, história e agora o coração. Qual a última sessão? Por fim, os livros proféticos. São 17 ao todo, divididos em profetas maiores e menores. E a lição esclarece que essa divisão não é por importância, é só pelo tamanho dos livros. Os profetas eram a consciência de Israel, chamando o povo de volta para a aliança e anunciando a esperança futura. Essa estrutura do Antigo Testamento ficou muito mais clara agora. Lei, história, poesia e profecia. E o Novo Testamento, com seus 27 livros, segue uma lógica parecida? Segue uma lógica igualmente clara, mas o foco é totalmente em Jesus Cristo e no início da Igreja. Começa com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. A lição destaca que não são biografias idênticas, mas 4 retratos que se completam, cada um com uma perspectiva. É como olhar para uma escultura de 4 ângulos diferentes. Que ótima analogia! E depois dos evangelhos que contam a vida de Jesus, o que vem? A história continua. O livro seguinte é Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Ele narra o que aconteceu depois que Jesus subiu aos céus, o nascimento da Igreja e a sua expansão pelo mundo, impulsionada pelo Espírito Santo. Entendi, e a maior parte do Novo Testamento, pelo que eu me lembro, são as cartas, as epístolas, certo? Exatamente. Depois de Atos, temos as cartas paulinas, do apóstolo Paulo, e as cartas gerais, de outros apóstolos como Pedro e João. O fascinante sobre elas é que são a teologia em ação. São cartas escritas para igrejas reais, lidando com problemas reais. Elas tornam tudo muito, muito prático. E para fechar a biblioteca, qual é o último livro? O último é o Apocalipse, um livro profético que, com uma linguagem muito simbólica, revela a vitória final de Cristo e a promessa da restauração de todas as coisas.
ele encerra a narrativa com uma nota de esperança. Uau! Ver a estrutura dessa forma realmente transforma o tal labirinto numa biblioteca super organizada. E a lição nos lembra que o próprio Jesus valorizava as escrituras, né? Cita Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é fascinante, e a lição conecta os pontos de forma brilhante, é a relação entre a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra viva, que é Jesus. A lição aponta que Cristo é a essência de toda a Escritura. Ele é a palavra que, como diz em João capítulo 1, se fez carne e habitou entre nós. Nossa, isso. Isso conecta tudo. Conecta tudo. O Antigo Testamento aponta para a vinda dele e o Novo Testamento revela quem ele é. A Bíblia inteira aponta para Jesus. Entendemos o que é a Bíblia e o como ela está organizada. Agora, talvez a parte mais importante. E daí? Como tudo isso muda a vida de alguém? A lição usa uma imagem muito poderosa para isso. A Bíblia como alimento. Essa é, talvez, a analogia mais impactante da lição. Ela descreve a palavra de Deus como vitamina para as nossas vidas. Algo que nos nutre, nos sustenta, e a lição mostra duas faces dessa nutrição. Ela é alimento diário para os famintos de Deus e também remédio para os enfermos na fé. Gosto dessa dualidade. Não é só para quando a gente está bem, mas também para quando estamos fracos. E a lição também faz um alerta sério, não é? Sim, um alerta muito direto. Adverte sobre o risco de se tornar raquítico na fé sem essa nutrição diária. Assim como um corpo sem comida fica fraco, uma vida espiritual sem a palavra fica instável, cheia de dúvidas. A leitura não é uma opcional. É a base para ter saúde, crescimento e maturidade espiritual. E essa nutrição tem um foco claro, que se conecta com o que a gente acabou de falar. A lição tem um tópico específico. Um livro que nos apresenta a Cristo. Mas fundamentalmente nos aponta para Cristo, que é o pão da vida. A lição cita 1 Timóteo 2,5, que fala de um só mediador, Jesus. E isso levanta uma questão prática. Como a gente deve ler a Bíblia para que ela realmente nos alimente? Sim, porque a gente pode ler de qualquer jeito e não absorver nada. A lição diz que é um livro para ser lido atentamente. O que seria essa leitura atenta? A palavra meditar às vezes soa como algo meio passivo, né? Mas a definição da lição parece ser bem mais ativa. Muito mais ativa. A lição desconstrói essa ideia. Meditar na palavra não é esvaziar a mente, mas preenchê-la com a verdade de Deus. Baseando-se no Salmo 1, a lição define meditar como estar calmo, atento, reflexivo, para que a partir dele possamos extrair lições e princípios. A imagem que me vem é a de um animal ruminando o alimento. Ele não engole de uma vez. Ele traz de volta, mastiga de novo. Gosto dessa imagem. E de novo, para extrair até o último nutriente. Então meditar seria como ruminar um versículo? Exatamente. É mais do que só ler as palavras. É permitir que as palavras nos leiam, nos moldem. É pegar um versículo como "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", e passar o dia pensando nele. Perguntar a si mesmo, o que isso significa para mim hoje? O que um pastor faz? É esse tipo de reflexão que transforma informação em revelação, em nutrição. Perfeito. Então, para a gente recapitular, esta lição nos apresenta um panorama completo. A Bíblia é a palavra inspirada de Deus, uma biblioteca coesa, é um guia estruturado, com Cristo como tema central, que revela o plano de Deus e, no nível pessoal, é o alimento espiritual indispensável para o nosso crescimento. Exato. E o ponto final da lição é um chamado à valorização. O texto reconhece que, embora muitos a ignorem, a Bíblia continua sendo o livro mais notável da história. E o motivo é claro: seus ensinamentos geram vidas transformadas, agradáveis a Deus. Esse é o maior testemunho dela. A lição nos deixa com um convite claro à leitura e à meditação. Se esta nossa conversa despertou essa curiosidade, fica a reflexão. Qual pequeno trecho da biblioteca de Deus desperta um interesse inicial para ser explorado? Talvez um salmo para acalmar o coração, um trecho do Evangelho de Marcos, que é curto e direto,
Ou um conselho prático de Provérbios? Onde o mapa será aberto pela primeira vez? A paz do Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor. Bons estudos e até o próximo. Discipular Mais Talk. Tchau, tchau.